Olá, você acabou de receber um áudio de WhatsApp. Sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Para quem não sabe o que eu estou fazendo hoje, eu normalmente separo algum momento que eu sinto, né, para poder mandar um áudio para vocês, como se fosse uma conversa de WhatsApp, porque eu tenho uma relação esquisita às vezes com me ver na câmera. Não tem nada a ver com a aparência, entendeu? Mas é muito tipo, às vezes eu não quero ficar editando olhando pra minha cara, ou às vezes eu não tô num lugar em que eu quero me expor assim, tipo. Porque eu me exponho bastante aqui, né, galera? Vamos combinar aqui. Mas hoje eu tô viajando e eu tava com muita vontade, assim, de focar ao máximo no presente. Então eu vou me dar esse espaço para compartilhar as minhas reflexões, como se a gente estivesse batendo esse papo, mas de uma forma muito mais informal. Dito isso, eu tô morrendo de calor, acabei de ligar o ar-condicionado e eu tenho algumas coisas para dizer sobre essa viagem que eu eu aprendi muita coisa sobre mim nesses últimos dias, assim, sem querer. Porque é engraçado, quando a gente começa a fazer terapia, a gente acha que em algum momento a gente vai falar assim: "Ah, pronto, agora eu tô bem, agora eu posso simplesmente viver minha vida como uma pessoa normal". Só que existem problemas e questões, né, e características, às vezes hábitos, de tantos anos que foram tão enraizados e construídos dentro da gente, né, que naturalmente não ia ser uma coisa que se resolve da noite pro dia. Eu faço terapia há aproximadamente 5 anos. Eu posso até estar errada, pode até ter um pouquinho mais. Mas o ponto é, eu comecei realmente a entender coisas na prática há pouquíssimo tempo. Digamos assim, sabe quando você está na escola e você aprende uma matéria, mas aí, anos depois, você realmente entende na prática o que aquilo significa? Acontecia muito isso na aula de teatro pra mim, não sei se vocês se identificam com isso, mas eu tinha aula de teatro e às vezes alguém falava alguma coisa, uma teoria ou uma técnica, e eu falava, ah tá, entendi, porque claro, né, dá pra entender. São coisas às vezes simples, né? Tipo, ah, você tem que passar a verdade. Tipo, ok. Mas o que que é essa verdade? Como ela é no seu corpo? Como é que você acessa ela? O que do ator está impedindo você de acessar esse lugar? Isso tudo é um exemplo que se identifica completamente na terapia para mim. Porque na terapia foi isso. Eu comecei a entender um monte de coisa sobre como a nossa cabeça funciona, sobre como a minha cabeça funciona, os meus mecanismos, a minha trajetória, tudo que isso impactava na minha vida, como impactava na minha vida. Só que eu nunca tive o clique, de fato. Eu tive, obviamente, vários cliques ao longo dos anos, sabe? Tipo, epifanias que você vai tendo. Você fala, nossa, meu Deus. Só que na prática é diferente. É muito tranquilo, entre aspas, entender algo na teoria. Você dizer, tá, eu entendi que é por isso que eu funciono dessa forma, é por isso que eu penso do jeito que eu penso sobre mim mesma. Mas outra coisa completamente é você chegar num ponto de reprogramação que você entende na prática o que você estava fazendo, que você entende como impedir, que você entende como mudar isso de fato. Você começa a sentir no seu corpo, na sua cabeça. Eu não sei explicar, cara, mas é uma coisa muito louca, assim, que você, anos depois, você realmente entende na prática. Porque é natural esse processo todo você ter recaídas, né? Você ter momentos em que você tropeça, que você não se entende direito, que você achou que tinha entendido, mas não entendeu. E aí tem que voltar atrás. E é claro que isso é uma jornada pra vida, né? Você se entender, autoconhecimento e tudo. Mas é muito interessante ver como a gente, às vezes, precisa de tempo mesmo. Às vezes não é sobre você fazer terapia intensiva e achar uma solução e pronto, porque não é só uma solução, são vários fatores que vão desencadeando, como se fosse um dominó, sabe? Você vai construindo aquela pontezinha do dominó, que fica um atrás do outro, você vai colocando eles todos em pezinhos. E tem uma hora que parece, pelo menos foi assim pra mim, né? Não sei como é que é pra você, mas tem uma hora que parece que alguém deu um peteleco e todos começaram a derrubar assim, e tudo fez sentido. Antes estava uma fila enorme de dominós, e aí às vezes faltava um, então parava no meio, eu tinha que recolocar tudo de volta no lugar. E aí eu fiquei montando várias vezes esse caminhozinho para poder dar o peteleco e o caminho inteiro dos dominós, um atrás do outro, derrubando, para poder chegar de fato até o final.
E eu sinto que isso aconteceu, que eu finalmente dei o peteleco e o primeiro dominó derrubou toda a fila até o último. Eu espero que dê pra entender o que eu tô falando. É tipo quando você coloca os dominózinhos em pé, as peças, e aí você dá o peteleco pra todos eles irem caindo em ordem, que eles vão derrubando um atrás do outro, sabe? E eu sinto que isso aconteceu pra mim. E eu não tinha noção de que isso ia acontecer tanto tempo depois. Pra mim, tudo que eu tinha pra aprender na terapia, eu já tinha aprendido. E não porque, ai, arrogância, e eu acho que eu aprendo muito rápido. Mas é porque eu já tive tanta epifania, tanta volta, tanta. Muito tempo, né, de fato, assim. Que eu nunca achei que eu tivesse algo que meu corpo precisasse entender, por exemplo. É porque e essa sensação que é a mais difícil de explicar, né? É tipo, como é que você diz que você entende algo no seu corpo? É engraçado, porque parece que, tipo assim, eu sei lá, a minha orelha começou a coçar e eu entendi que eu tinha valor. É tipo, não, é uma coisa que você sente dentro de você mesmo. Com a sua mudança psicológica, parece que isso reverbera, eu não sei, enfim. E nessa viagem, eu comecei a ter vários desses momentos onde os dominós estavam derrubando. E eu comecei a me perguntar o que que houve. E eu acho que eu entendi que não só, como eu falo há muito tempo aqui, não só a minha narrativa das coisas estava equivocada, porque era uma narrativa sempre me colocando num lugar inferior, mas agora eu de fato entendi que eu não preciso agir dessa forma. E é claro que eu já tinha entendido isso na teoria, mas na prática foi completamente outra coisa. Tipo, desde o dia 1 que eu entendi que eu tinha sim valor e que eu não precisava me tratar mal, foi uma jornada do cacete, assim. Foram vários testes, eu acho, da vida mesmo. E eu acredito muito nisso, que a vida às vezes te coloca uns desafios pra ver como é que você tá. Que eu tive que agir diferente. E eu comecei, de fato, a agir diferente sem muito questionamento, entendeu? Porque no início, quando você tá acostumado a fazer uma coisa, principalmente um comportamento meio tóxico, contra você mesmo, muitas vezes, você faz sem querer. E aí, quando você entra na terapia, ou você começa a investigar e tentar impedir, você fica muito consciente, você tem que fazer um esforço muito grande para poder mudar aquilo, para poder impedir que aquilo aconteça de novo. Tanto que às vezes existem essas recaídas, existem momentos que você não consegue impedir agir de novo da mesma forma. Só que tem um momento que aquilo, de tanto você insistir, se torna uma coisa natural, se torna o seu novo normal. E eu acho isso muito incrível, o fato de eu estar num lugar em que eu tava viajando, eu fiz uma trilha. Cara, trilha, eu posso ficar dias falando de trilha. Eu acho um remédio absurdo. E tudo bem, eu entendo que não é todo mundo que gosta, cada um tem sua preferência, mas eu fico completamente, assim, extasiada quando eu faço trilha. Eu amo, tipo, é o meu remédio, eu não sei explicar, assim. Claro, musculação é legal, ir na academia é legal, tudo isso eu gosto de exercício físico. Mas, gente, não tem nada como se enfiar no meio do mato e, sei lá, mergulhar na cachoeira e, tipo, isso tudo. Eu me sinto uma nova pessoa, assim. E uma das descobertas que eu fiz nessa viagem também foi uma questão relacionada a TDAH. Eu quero entrar no assunto de diagnóstico, né, e tudo isso, e como a gente às vezes tem muito acesso à informação, então a gente vai se equivocar e vai sair dizendo que a gente tem coisas que a gente não tem, para poder ter aquela sensação de pertencimento, ou muitas vezes que as pessoas, os próprios profissionais vão diagnosticar a gente errado, porque tem 1 bilhão de possibilidades, e isso vai começar a definir quem a gente é. Ou mesmo a gente não consegue achar um diagnóstico pra gente, e isso parece que a gente não encaixa em lugar nenhum e a gente não entende como lidar com o problema, porque parece que é uma coisa muito profunda pra poder lidar. Isso tudo, enfim, eu quero separar um episódio pra isso. Mas, gente, assim, quão, quanto tempo eu não entendi como o TDAH influenciava na minha vida. Eu descobri, né, nos últimos anos que eu tenho, de fato. E é engraçado porque quando alguém me falava que tinha TDAH, tá tão estigmatizado que eu já ficava tipo assim, sabe, que diferentinho, que engraçadinho, um pouquinho, sabe, avoado, não consegue prestar atenção nas coisas. E não tipo julgando, mas assim, sabe aquele estereótipo do TDAH? E eu nunca realmente entendi o que era de fato, sabe? Tipo assim, pra mim era uma coisa muito superficial que eu não, sei lá, não achava tão sério. E conforme eu fui pesquisando, eu fui entendendo que é uma coisa que influencia diretamente na sua vida. E eu fui entendendo cada vez mais que eu me identificava com um monte de sintomas de TDAH. Ah, tá, mas não é necessariamente TDAH porque é difícil de diagnosticar. Sim, é difícil. É difícil você entender porque tem características muito semelhantes com ansiedade e depressão. Só que quando eu entendi que eu poderia ter sido diagnosticada na minha infância com TDAH, porque eu já tinha essas questões desde bebê,
a minha vida teria sido outra, teria sido completamente diferente. É muito louco. E é muito louco pensar nessa trajetória toda da minha vida, de como o colégio não conseguiu identificar que eu tinha e dizia que eu era preguiçosa, ou como as pessoas à minha volta diziam que eu era muito distraída porque eu não tava nem aí, e isso era porque eu era egoísta. Tipo, tudo que foi dito erroneamente sobre a minha pessoa, porque eu nunca fui uma pessoa preguiçosa, desleixada e muito menos egoísta. São muitas coisas, mas egoísta realmente não é uma delas. É muito louco você finalmente ter esse momento do dominó e você falar: caraca, gente, era isso. Tipo, é um alívio de fato você entender aonde você meio que se encaixa. Só que também, ao mesmo tempo, é muito importante tomar cuidado pra isso não te definir. Pra tudo que você faz não virar uma coisa de tipo, ah, mas é porque eu tenho TDAH. Isso, tipo, virar o seu primeiro traço de personalidade. Porque tem tanta coisa foda sobre você, sobre mim, que é muito injusto com a gente mesmo a gente se definir a partir de uma coisa só. E, e cada um vai ter essas, digamos, deficiências ou desabilidades, ou, enfim, características de uma forma completamente diferente. Então, o que é TDAH pra mim vai ser provavelmente diferente do que é TDAH pra você. E seja o que for, e ansiedade, depressão e tudo isso. Então, são coisas que são muito específicas e difíceis de entender que a gente aplica muito facilmente, porque a gente é leigo, né? Pelo menos eu sou. Se você for psicóloga e estiver ouvindo, você não é, mas eu sou. Então, falando de uma maneira de público geral, assim, a gente é leigo em relação a essas coisas. Então é fácil a gente dizer é isso, é aquilo, e meio que criar opiniões soltas sobre uma coisa que são meio estereotipadas, né? Então, quando eu fui entendendo os efeitos que o TDAH causava realmente nas pessoas, o que que isso, como é que isso mudava a química do cérebro, o que que falta no funcionamento de uma pessoa com TDAH. E uma coisa que eu percebi, que é assim, bizarra, porque é tão óbvio que eu tenho isso, tipo, como é que ninguém nunca me avisou? É a sensação que eu tenho, sabe? Como é que ninguém nunca me avisou? E eu fiz, tipo, teste quando eu era mais nova e tal, não sei o quê. E, tipo, assim, não souberam dizer. E tudo bem, sabe? Quando eu era mais nova, a gente tá falando de quê? 20 anos atrás, eu devo ter feito com, sei lá, 6 anos. Então tudo bem, sabe? As coisas evoluíram muito. E eu não tenho exatamente ressentimento com isso. Mas, caramba, como a minha vida poderia ter sido diferente. Beleza, mas como ela pode ser diferente a partir de agora? É o meu pensamento produtivo. E eu tô muito feliz que eu finalmente entendi, sabe? Porque é muito ruim você ter alguma parada e você não saber o que que é. Você acha que você é incompetente, você acha que você tem algum problema mesmo, você acha, tipo, cara, eu sou essa pessoa que não consegue se relacionar, ou eu sou essa pessoa que não consegue fazer as coisas direito, ou lembrar das coisas e tudo. E essa foi a chave de virada pra mim, porque eu falei, cara, eu tava estudando sobre alguma coisa de psicologia, porque eu sou meio viciada, né, como todo mundo sabe. Mas eu tava assim, antes de dormir no quarto, e aí eu tava no celular, olhando alguma coisa. E aí veio isso de as pessoas com TDAH têm uma dificuldade de sabe aquela memória rápida? Por exemplo, alguém te pede pra você anotar um número de celular. E aí você talvez tenha alguma dificuldade pra anotar, de cabeça, no caso, mas você talvez, né, já anote mais fácil. Só que a pessoa com TDAH tem exatamente nesse lugar uma dificuldade de lembrar. Só que às vezes a pessoa com essa, né? Tipo, ai, desculpa, que é muito louco pra mim, enfim. Às vezes a pessoa com TDAH vai ter uma memória muito boa, e é o meu caso, eu tenho uma memória muito boa pra várias coisas. Só que às vezes, por exemplo, alguém me falou o nome. Aí eu tenho que repetir o nome da pessoa pra poder ter certeza de que eu não vou esquecer, porque essas coisas que são recentes, assim, e meio. Eu não sei o nome específico pra isso, entendeu? Mas essas coisas, assim, eu esqueço muito fácil, essas coisas. Que são meio imediatas, tipo, anota aí o número da pessoa de cabeça, tá, agora fala de volta pra mim. Às vezes o meu cérebro, tipo, já apagou, entendeu? Já deletou. E eu acho que tem a ver com o filtro, né, do cérebro da pessoa com TDAH que parece que joga fora essas informações sem querer. Enfim, aí já não me cabe ficar especulando, mas é muito interessante como a gente, às vezes, por um lado, a gente quer buscar, né, às vezes, um diagnóstico pra poder dizer, gente, eu finalmente entendi, porque é um alívio, como eu falei. Mas, por outro lado, também é interessante como coisas que a gente sempre achou que fossem normais, às vezes não são, né? Isso é muito doido, é tipo, caramba, as pessoas não têm esse esquecimento o tempo todo, as pessoas não têm essa distração excessiva.
E você vai entendendo ao longo da vida, porque tem gente que não entende, né, no caso do assunto, e te critica, né, te julga, te coloca numa caixa, te fala você é desleixada, você é desatenta, você não liga pros outros, porque você não consegue prestar atenção, deve ser porque você tá cagando. Então, isso tudo é uma grande falta de informação. E eu fico imaginando os estigmas das outras questões, né, psicológicas, psiquiátricas. Quanta coisa deve ter que eu ou você, a gente julga, sem nem saber o que que significa de fato, né? Então, se eu não percebi que eu tinha uma questão sem querer, e eu tinha um estigma sobre essa mesma questão, dá pra imaginar o estigma que a gente constrói sobre as questões que a gente nem imagina, sabe, o que é que é? É muito louco, assim. Então, isso me colocou num lugar muito de observação em relação a mim. O que eu posso fazer pra mudar essas coisas de fato agora na prática, que eu entendo isso, como isso funciona dentro de mim. E, cara, é muito extenso o assunto, porque TDAH também influencia diretamente nas suas relações amorosas, e eu não fazia ideia disso. Mas aparentemente, e isso é um estudo que eu li, então eu não posso dizer se é, tipo, 100% verdade ou não. Então a gente tem que checar isso depois. A gente é ótimo, eu tenho que checar isso depois. Mas saiba que foi um estudo que eu li e ninguém me disse, nenhum profissional me disse isso. Então, né, use seu discernimento. Mas eu tava lendo sobre isso e eu li que existe uma questão com dopamina no cérebro da pessoa com TDAH. Então ela vai buscar muito mais fácil pela recompensa. Então, tipo assim, é natural que hoje em dia, com celular e tudo, a gente tenha essa necessidade de recompensa mais fácil, a gente fica meio viciado na dopamina mesmo. E é isso, tudo bem, isso faz parte do nosso contexto atual. Mas a pessoa com TDAH tem mais ainda, tipo, porque existe uma. Aí eu já não sei os termos técnicos, mas existe aparentemente uma falha que o nível fica mais baixo ou não é recebido da forma que precisa ser recebida. Então a pessoa tem uma dificuldade de estar presente, a pessoa fica buscando essas recompensas de uma forma muito mais consistente e desesperada. E claro que isso reflete nos relacionamentos amorosos, porque quando a gente conhece alguém, digamos um crush, alguma coisa assim, a nossa dopamina, ela aumenta, né? Quando a gente se apaixona e tudo. E quando a pessoa com TDAH tem menos ou tem dificuldade de receber, é claro que ela vai ficar viciada nos altos, sabe? E é óbvio que isso se identifica totalmente com um relacionamento tóxico, que são os altos e baixos. Então a pessoa vai ficar presa porque ela vai ficar sempre buscando o alto de novo. Isso não é muito louco? Enfim, que loucura. E, tipo, isso pra mim foi descobrir, assim, petróleo. Foi uma coisa que é muito importante pra minha trajetória. Então, talvez, se você se identifique com isso de alguma forma, talvez não seja TDAH, e eu não tô dizendo que você tem, mas se investiga. Não pra poder ter um diagnóstico necessariamente, pra dizer, eu tenho isso, pronto. Não é nesse lugar. Mas se investigar é muito importante por isso. Tipo, eu fico muito agradecida a mim mesma, né? Por ter buscado a ajuda que eu precisava. Não por causa do TDAH, porque o TDAH é uma descoberta muito recente pra mim. Então, tipo assim, isso ainda tá no início, ainda tá aprendendo a andar, sabe? Mas todas as outras coisas que me levaram ao lugar que eu tô agora, realmente estão me dando a qualidade de vida que eu sempre sonhei. Porque eu nunca fui uma pessoa que tive qualidade de vida psicologicamente falando. Eu tava sempre com alguma questão, sempre instável de alguma forma. Então, tá num lugar bom pra mim e cada vez melhor. Eu me agradeço muito por ter me dado essa chance, porque às vezes a gente entra nos lugares muito sombrios, né? E eu tenho certeza que vocês podem se identificar com isso, mas, cara, pra quem tem depressão ou pra quem, né, tem, assim, já tá muito ligado a um pessimismo, muito enraizado, ou é tudo que aprendeu, é muito difícil, cara, viver feliz. Porque você já tá tão enraizado numa narrativa que você é um lixo ou que as coisas são uma merda, que você muitas vezes quer desistir, sabe? E ninguém te, assim, não é que ninguém te mostra, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar quando o outro tenta nos mostrar uma nova perspectiva, por exemplo. É difícil de aceitar, porque o, a mera vontade de ver o novo, ver uma perspectiva nova, é uma possibilidade de falhar para essas pessoas que já funcionaram como eu funcionei, ou funcionam como eu funcionei. Porque o que acontece? Se você já acredita que tudo é ruim, tudo é um fracasso, tudo é uma merda, você também não serve pra nada, beleza, sabe? É isso aí. A vida é isso aí. Aí você vai, tipo, meio que buscando dopamina, pulando de coisa em coisa, tipo,
indo pra muita festa, se distraindo pra caramba, ou começando muitos casinhos, ou tipo, bebendo, ou seja o que for, entendeu? Pra poder você sair do presente, ficando no celular até, por exemplo. Dormindo, tipo, muitas coisas assim, que não necessariamente são ruins, mas quando você vê, tipo, que é essa busca por distração ou por fugir do presente, cara, isso tudo, quando você vê a vida não é isso, só que você viveu a vida inteira assim porque você não sabia uma alternativa melhor, é muito doido. E é uma coisa que, se você para pra pensar, caramba, mas e se tivesse outra alternativa? É quase um medo avassalador que te toma, porque você fica, gente, mas se tiver outra alternativa, eu vou abrir uma esperança de que a vida pode ser mais do que isso. E se essa esperança estiver equivocada, eu vou quebrar a cara e vai ser uma merda. Então faz muito sentido a gente, tipo, não querer ver o lado positivo das coisas às vezes, porque já se decepcionou muito. Nossa. Enfim, a gente já se decepcionou muito, né? Muitas vezes. Então, assim, eu tô falando da gente, né? Bem generalizado, mas essa é a minha trajetória, essa é o meu relato. Se você se identifica, acho que eu posso falar a gente. Se você não se identifica, também tá tudo certo, tá? Enfim, óbvio, mas é isso. Levantar a possibilidade da esperança é muito perigoso para quem já tá acostumado a ver as coisas de uma forma cinza, porque como é que você faz se não for o que você tá pensando? Se aquela esperançazinha foi esmagada de novo? Dói muito, né? Então, isso tudo pra dizer que eu me dei uma chance. Na verdade, eu me dei várias chances, mas eu escolhi ficar, né? Todos os dias eu escolho ficar e eu me digo isso constantemente, porque cada vez se torna uma coisa que é menos questionada, sabe? Porque eu acho que antes, no início da minha trajetória e tudo com psicologia e, enfim, eu me questionava o tempo todo, mas eu quero ficar, mas eu quero ficar, mas eu quero ficar o tempo inteiro. E era tipo, não, não quero, não, não quero. Ou, sabe, entrando nesses caminhos tóxicos assim. E hoje em dia eu me questiono cada vez menos. Eu falo, gente, eu amo estar aqui. Que privilégio é estar aqui. E claro que tem momentos difíceis e ruins e que existem gatilhos, existe um mar de coisas. Mas o ponto é, cada dia que eu escolho ficar, cada dia que eu escolho dar chance pra essas novas perspectivas e pra abrir o meu coração pra viver, e eu sei que isso parece muito clichê, mas puta que pariu. Tipo, sabe, às vezes você olha pras coisas e fala, cara, a vida não pode ser só isso não. A vida não pode ser só depressão, ansiedade, celular, rede social e não vulnerabilidade, todo mundo fechado, todo mundo um pouco se fudendo pra todo mundo. Sei lá, quando você começa a realmente se permitir, né? Tipo, talvez certas coisas não vão de acordo com o que eu esperava. Talvez certas coisas não me decepcionem, mas quanto mais você aceita que isso faz parte da vida e não tem nada de errado com você por você se decepcionar, ou por alguém não querer estar com você, ou por você não passar não pegar um emprego determinado, ou não passar um teste, seja o que for, quanto mais você entende não é sobre mim, não é sobre a minha incapacidade de me encaixar no mundo, mais você é livre, mais você realmente volta a viver, na minha opinião. Enfim, essas foram as reflexões que eu tive pós-trilha, porque instiga muito esse lugar pra minha trilha de vida, de inspiração, de reflexão, mais do que no normal, assim. E eu queria deixar aqui essa reflexão mesmo com vocês. Eu não sei se ela vai fazer nenhum sentido, como sempre. Eu sempre fico muito na dúvida depois que eu falo esse tempo todo. Eu fico tipo, gente, mas faz algum sentido ou eu tô, tipo, falando nada com nada? Enfim. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Eu te vejo na quinta-feira que vem, às 6 horas da manhã, com mais um episódio de Sinceramente. É isso aí. Vou voltar pra minha viagem, gente. Sou filha de Deus também. Um beijo.